Amém. Que unção maravilhosa, não é, povo de Deus? Vamos à palavra do Senhor? Vamos à palavra de Deus? Abra, por favor, comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17. E o versículo de número 1. Lucas capítulo 17 e o versículo de número 1. Aonde diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Amém, povo de Deus? Aqui o Senhor Jesus, ele está fazendo a última viagem para Jerusalém. Durante 3 anos e meio, o Senhor Jesus, junto com os discípulos, começaram esse grande investimento, a pregação do Evangelho. Esses 3 anos e meio, houve cura, libertação, ensinamentos poderosos, mas o tempo do Senhor Jesus na terra estava chegando ao fim. E sem os discípulos saber, Jesus começa a viagem de volta para Jerusalém, aonde ali ele vai passar os últimos dias de sua vida. Pouco mais que uma semana Jesus tem de vida, mas nesse curto período é onde ele vai ensinar as coisas mais importantes do reino de Deus. E é onde também ele vai se revelar como o Filho de Deus, o Salvador de toda a humanidade. E no final desse período em Jerusalém, ele vai ser sacrificado como Cordeiro de Deus. É aqui nesse momento onde Jesus vai ensinar as coisas mais importantes. E a gente vai ver como foi essa volta para Jerusalém, esse retorno a Jerusalém, começando hoje, e vamos falar sobre isso até domingo, a última viagem dos discípulos com o Senhor Jesus. E os discípulos nem sabem disso. Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Vamos, nesse momento, apresentar o nosso coração ao Senhor, para que venhamos aprender muito nessa semana, no nome de Jesus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala conosco através da Tua Santa Palavra, fala a cada coração que está aqui, fala a cada vida, que o Senhor venha abençoar poderosamente essa pessoa, no nome do Senhor Jesus, através da Tua Palavra. Amém e graças a Deus. Diga graças a Deus, diga glória a Deus e pode aplaudir bem forte a palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus, ele vai falar para os discípulos. Ele vai ter momentos muito especiais nessa última viagem. A partir do versículo de número 20, a gente vai ler aqui alguns ensinamentos do Senhor Jesus, algumas revelações que ele não tinha dito antes. Deixou o melhor para os últimos momentos. Versículo de número 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Versículo 21. Nem dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós, está entre vós.
Versículo 22. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vardes nem os sigais. Aqui Jesus está falando acerca dos dias da sua volta. Quando disserem assim: ele está ali, ele está voltando, ele apareceu em tal lugar, não vá. Não vai ser assim que ele vai se manifestar na terra, nos últimos momentos, nos últimos dias da humanidade. Versículo 24. Porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade interior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Jesus nunca tinha falado nada assim, que ele iria aparecer dessa maneira tão gloriosa. É uma revelação nova. Versículo 25. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Versículo 26. Aqui Jesus vai dizer como estaria o mundo no tempo da sua volta. Ele está prestes a encerrar a sua passagem pela terra, e agora ele está falando como estaria o mundo no momento de sua volta, no momento do seu retorno. E ele vai dizer assim no versículo 26. E tudo que Jesus está falando aqui é tudo muito novo. Jesus está falando do futuro. Diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Versículo 27. Aí Jesus vai dizer como estavam os dias de Noé. Qual era o pensamento das pessoas nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Tanto no tempo de Noé, como no tempo de Ló, as pessoas estavam ligadas aos seus desejos terrenos, aos desejos do coração, comer, beber, casar, dar-se em casamento, participar de festas. Tudo isso não precisa de muito esforço, é o que a pessoa quer naturalmente. O Senhor Jesus muitas vezes disse que para que a gente viesse viver o reino de Deus, é necessário negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Mas essa morte, muitas vezes, não é uma morte literal, é uma morte dos nossos próprios desejos, em prol de agradar a Deus, que é algo superior, é algo mais nobre. Enquanto a pessoa até busca a Deus para satisfazer apenas os seus desejos terrenos e materiais, ela ainda não entendeu de fato o que é o Evangelho e o reino de Deus. O reino de Deus
é muito mais do que resolver os nossos problemas terrenos. É muito mais do que comer, beber, casar. Tudo isso são coisas materiais, são coisas terrenas. O reino de Deus trata da vida eterna. O reino de Deus trata de buscar a Deus em primeiro lugar. Então aí ele fala de Noé. Na época de Noé, ninguém acreditava nele. Havia uma população que olhava para Noé e via Noé como um louco. E Noé então recebeu de Deus um mandamento: construir a arca. Algo que nunca tinha sido feito antes. Noé, para falar a verdade, nunca nem viu o mar. Mas ele vai ser ordenado a construir uma grande embarcação. Assim ele fez. Demorou 100 anos para ele terminar aquela obra. E quem foi salvo? Ele, a sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos filhos. Ao total foram salvas 8 pessoas. O barco foi realmente feito e foi um barco enorme, mas somente 8 pessoas, 8 seres humanos foram salvos. Foi muita gente que foi salva. Noé, ele podia ter também participado das festas. Noé também podia ter participado daquela brincadeira, daquelas diversões, mas ele abriu mão por um algo maior, por um projeto maior, que envolvia sacrifício, dedicação, obediência. A gente hoje vive rodeado de várias distrações, mais do que na época de Noé, com toda certeza. A gente, para ligar uma televisão e assistir televisão, não precisa de muito esforço, precisa? Não. É só ligar a televisão. A pessoa não precisa nem pensar muito, tudo já vem pronto. Agora, para abrir a Bíblia e ler, envolve um esforço considerável. Porque para abrir a Bíblia e ler, a gente tem que usar a mente, tem que se esforçar. Para você vir para a igreja agora, você se esforçou para aprender a palavra de Deus. Você saiu da sua casa, quem sabe trabalhou o dia inteiro, está com o seu corpo cansado, mas você disse: eu vou para a igreja. Você podia ficar em casa assistindo televisão, mas você disse: não, eu vou para a igreja e eu vou me esforçar um pouco mais para aprender a palavra de Deus. Então, quando você deixa de fazer aquilo que a sua carne quer naturalmente e faz a vontade de Deus, você está matando aquele seu eu carnal, aquele seu eu mundano. Então você está negando a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Você está negando a si mesmo. Então, Noé fez isso. Ló também, a mesma coisa. Saiu lá de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade enorme. Era um grande vale, era uma grande cidade. E daquela cidade saiu Ló, as suas 2 filhas e a esposa de Ló. E nós conhecemos a história. Enquanto eles estavam no caminho, o que é que aconteceu? Caiu fogo sobre aquela cidade e a mulher de Ló olhou para trás e foi, naquele momento, convertida numa estátua de sal. Apenas foi salvo, de fato, Ló e as suas 2 filhas. De uma cidade inteira, só foram salvas 3 pessoas. Do mundo inteiro, na época de Noé, só foram salvas 8 pessoas. Então você vê que a salvação não é, infelizmente, para todo mundo. Embora a salvação seja pessoal, a caminhada rumo ao reino de Deus, ela é coletiva. Ninguém é salvo em casa. Você tem que vir à igreja para caminhar junto, em rumo à salvação que há
em Deus. Você tem que vir para a igreja. Eu estou em casa, eu vou ficar aqui e vou ser salvo. Não é assim que funciona. Você tem que vir buscar, você tem que buscar estar na casa de Deus, buscar a igreja para receber a palavra e se fortalecer. E não olhar para trás. A destruição veio na época de Noé com água. Na época de Ló, a destruição veio, o juízo veio através do fogo. E poucas pessoas foram salvas. Então Jesus está dizendo o seguinte: o que aconteceu na época de Noé e o que aconteceu na época de Ló é a mesma coisa que está acontecendo agora. Todos nós estamos, em um certo sentido, construindo a nossa arca. Para salvar quem? Os nossos familiares. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Então, fazer isso, buscar a salvação, não é algo simples. Não é algo fácil. Envolve perseverança. Se a pessoa estiver ligada nas coisas seculares, eu gosto de Jesus, eu amo a palavra de Deus, eu até sei o versículo que diz, tudo pode naquele que me fortalece. Qualquer problema que a pessoa passa, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o conhecimento bíblico da pessoa vai só até aí. Conhece o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas não passa disso. Não se esforça mais. Não busca mais a Deus, não busca conhecer mais a Deus, não busca conhecer mais a palavra de Deus. Isso é uma situação muito perigosa. Pior do que a pessoa que não conhece a palavra é a pessoa que pensa que conhece. Qualquer momento a pessoa olha para trás e perde a salvação. Você tem que estar totalmente comprometido com a palavra de Deus. E no mundo que a gente vive hoje é muito difícil, porque as distrações são inúmeras. É muito mais fácil navegar na internet do que navegar na palavra de Deus. É muito mais fácil pegar aqueles versículos que todo mundo conhece e se alimentar e dizer, agora sim, estou alimentado, e usar a palavra de Deus apenas como um livro de autoajuda. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é uma luta contínua pela salvação das nossas almas. A gente tem que se esforçar e se esforçar muito, e não desistir de forma alguma, para que a gente venha no fim viver a salvação que há em Cristo Jesus. Amém? E continuando aqui a leitura, versículo de número 32 e 33, aonde fala acerca ainda de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que é que o Evangelho nos diz? Lembrai-vos da mulher de Ló. Não podemos olhar para onde? Você está na igreja. Aí qualquer coisinha você já se afasta de Jesus. Já vai para o carnaval. Já vai para as folias. Já vai para a bebida. Já vai para o cigarro. Você está perdido. Você está na igreja, mas você não está salvo. Porque você está olhando para trás. Se o juízo de Deus fosse hoje, você estaria salvo? Não. É assim que vai para o céu? De qualquer maneira, de qualquer forma? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Os pecados dessas pessoas, pecados tão graves assim. Não é adultério, não é roubo, não porque ninguém matou ninguém. Qual era o pecado do povo? Comiam, bebiam, coisas de uma fúteis, sabe? Coisas pequenas que tiram a pessoa da salvação. Comiam, bebiam, procuravam um amor verdadeiro.
casavam-se. Eu estou na igreja porque Deus vai me dar um amor verdadeiro. Deus vai me dar muita comida, muita bebida, não vai faltar nada. O evangelho não é só isso. Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, Ele vai acrescentar tudo. A nossa relação com Deus não pode ser baseada naquilo que Ele vai nos dar nessa terra, apenas. Porque assim pensam também os animais. E nós não somos animais. A pessoa tem um cachorro, balança o ossinho para o cachorro fica como? Todo assim, feliz com aquela pessoa, não é? Nossa relação com Deus não é uma relação de apenas Deus balançar uma bênção e a gente correr atrás dele. Não é somente isso. É uma relação muito melhor, uma relação maior, mais profunda, uma relação que busca a Deus na sua essência e vive para Deus. Se nós tivermos vir à igreja só para receber aquilo que é terreno, não é? Casamento, dinheiro, aí eu venho na igreja para buscar muita saúde terrena, para quê? Para pecar bem muito. Eu quero ter muito dinheiro para quê? Para pecar bastante. É diferente isso da religião. A pessoa que vai procura um macumbeiro, é diferente? Não, é a mesma religião, é a mesma relação. Ao invés de buscar a Deus, a pessoa lá que busca o macumbeiro busca um Exu, aí diz assim: eu estou dando essa oferenda aqui para ficar rico. É um toma lá da cá. Aí a pessoa vem na igreja evangélica, mesma coisa. Vou fazer um propósito, vou dar isso aqui para Deus e Deus vai me dar de volta alguma coisa. É uma relação infantil e de barganha. Você tem que servir a Deus por aquilo que Deus é na sua vida, por aquilo que Ele representa em sua vida, se Ele te abençoar ou se Ele não te abençoar. A gente serve a Deus. Sabe o que é evangelho? É Deus querendo que a gente fique cada vez mais parecido com Jesus Cristo. É isso. O evangelho é para a gente melhorar. É para a gente ir se santificando, se libertando, conhecendo a palavra, buscando, perseverando para viver a salvação. E às vezes, até a luta que você passa, nem é o diabo que está levantando. O tempo difícil, às vezes, é para te fortalecer. Por isso que a palavra de Deus diz, não é? Tudo posso naquele que me fortalece. Não está falando que você vai vencer tudo e vai ser só vitória na sua vida. Esse versículo não fala disso. Esse versículo fala, tudo posso, quer dizer, eu posso enfrentar qualquer luta. E Deus vai me fortalecer. E eu vou sair fortalecido daquela luta. Tempos fáceis, pessoas fracas. Tempos difíceis, pessoas fortes. Às vezes a luta vem, é para você se aproximar mais de Deus. Foi fácil para Noé fazer aquela arca? Foi fácil para Ló perseverar em buscar a Deus? Vai ser fácil para a gente? As tentações estão nos cercando o tempo todo. Quando não é uma coisa, é outra. O tempo todo. Mas aquele que perseverar até o fim, será? Fique de pé, por favor. E pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus.